Olá pessoal, sou o Iago, um dos supervisores do Departamento Comercial da Nostrale, e hoje nós estamos aqui com o nosso segundo episódio do podcast da Nostrale, com um convidado muito especial, Marcelo Bering, gestor do Departamento de Genealogia, e nada melhor do que ele se apresentar, fazer as honras aí e explanar todas as suas experiências vividas até hoje. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de explanar meu trabalho, de me apresentar. Bom, vamos para as formalidades. Meu nome é Marcelo Bering Menezes, eu sou natural do Rio de Janeiro. Sou historiador de formação pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em gestão de projetos pela USP-Exalc, tá? E trabalho com genealogia profissionalmente desde 2019, na verdade, né? Então, eu já trabalhei em 3 projetos no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. 2 desses projetos trabalhavam com acervos históricos relacionados a estrangeiros e um deles com as pessoas de registros civis, né? Das pessoas naturais da cidade do Rio de Janeiro. E então eu embarco desde 2019, como mencionei, profissionalmente trabalhando com isso, e hoje eu sou gestor do Departamento de Genealogia da Nostrale e trabalho diretamente com pesquisas e missões de documentos históricos, tanto no Brasil quanto na Itália. Legal, Marcelo. E nos conta um pouco sobre o que é genealogia como ciência e o que é genealogia na concepção do Marcelo. Olha, a genealogia, de uma forma bem simplória para se explicar, é a ciência que nós realizamos a reconstituição da história familiar, ok? A partir da localização de documentos e informações das pessoas, das linhagens familiares, por geração, ok? Não necessariamente somente documentos e informações, tá? Mas também utensílios, roupas, qualquer tipo de coisa que esteja vinculado à pessoa a qual está sendo pesquisada, do nosso interesse. Agora, sobre a minha concepção sobre genealogia, eu recentemente, dia 21 de julho, eu fiz uma apresentação na 4ª semana de genealogia do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, uma importantíssima instituição relacionada à imigração para o Brasil, tá? E eu expus um pouco como eu enxergo a genealogia, né? A genealogia, para mim, é uma ciência muito complexa. Por quê? Né? Na minha apresentação, eu cito que a genealogia é uma ciência nômade. Nômade, que sentido? Dependendo do objeto e dos objetivos do pesquisador, você passa de forma ininterrupta por diversas áreas da ciência, por diversos tipos de ciência, certo? De uma forma que você vai para cá, vai para lá, por isso essa ideia de nômade. Que você vem para cá, então você perpassa por ciências como história, geografia, sociologia, direito, economia, que são ciências que inferem completamente, como eu mencionei, dependendo do objeto de pesquisa. Então você tem que saber o contexto histórico, aonde aquele imigrante entrou, quando ele entrou, para onde ele foi, aonde estão os registros, em quais são as instituições de guarda, custodiantes dos documentos pertinentes a serem pesquisados para aquele determinado caso, para aquele determinada nacionalidade. Então, de fato, esse é o nível de complexidade que eu acho. Então, para mim, é de suma importância você ter o conhecimento, o embasamento científico para você executar pesquisa genealógica de forma muito eficiente. Perfeito. Como tu mencionou, existem várias ciências que estão englobadas na parte de genealogia, né? Eu lembro muito bem de um treinamento que tu deu, que tu inclusive mencionou sobre a física e a química. Sim, a parte sim. de genealogia. Então, eu gostaria muito que tu explicasse também para todos os telespectadores como que essas ciências estão inseridas na genealogia. Sim, bom, você citou a parte química, que eu lembro que inclusive você me chamou a atenção, nossa, isso inclusive é química. E na verdade foi uma fala minha durante a explicação que tem a ver com a ciência chamada paleografia, né? Paleografia, paleo antigo, grafia escrita, é estudo das escritas antigas. Nós aqui no Departamento de Genealogia da Nostrale, a gente basicamente trabalha com documentos não somente registros civis, né, de nascimento, casamento e óbito, mas também listas de convocação militar, jornais, periódicos, listas eleitorais, processos judiciais. Então, boa parte desses acervos históricos de diferentes instituições, normalmente, à época, principalmente século XIX, ainda início do XX, os documentos eram produzidos de forma manuscrita. Tá? Seja instituição religiosa, arquivo público, tanto faz. E, normalmente, a tinta que era utilizada nesses documentos era tinta ferrogálica, que a composição é de ferro. E aí eu expliquei com você essa parte de forma bem simplória, que como a composição da tinta é de ferro, ela com o tempo vai oxidando e se o papel
for de fibra curta principalmente, ou fibra longa, mesmo em fibra longa, com o tempo a tinta vai oxidando. Então faz com que a tinta ultrapasse a folha. Então a mesma folha passa a tinta para o outro lado e prejudica a leitura e o entendimento do conteúdo do documento. E isso infere completamente porque isso pode ser, às vezes, um impeditivo de você localizar uma informação específica sobre aquela pessoa. Ou o nome de padrinhos que está vamos supor, no batismo, que pode ser o primo, pode ser um irmão do pesquisado, onde você pode puxar a linha da pesquisa através dele, porque você não está achando informações sobre o pesquisado. Então, agora, dialogando um pouco com a tua primeira pergunta, é de suma importância na genealogia você relevar qualquer tipo de informação, qualquer, independente da tipologia de documento, qualquer tipo de informação que você pode pegar no documento, desde a instituição produtora, seja uma igreja, seja um arquivo público, seja uma delegacia, até quem está assinando, a forma como aquele imigrante, a forma como um dos familiares assina a grafia do sobrenome, do prenome. A gente literalmente é uma parte bem mais simples, né? Existe um conceito que eu, inclusive, faço nas minhas apresentações, que é o conceito da diplomática, que pertence à ciência arquivologia, que nada mais é que você analisa a função administrativa dos documentos, do âmbito legal, jurídico mesmo, tá? E ali, dentro desse conceito da diplomática, você avalia diversos tipos de informações, tais como legalidade, a instituição produtora, falsidade, mas no que concerne a genealogia, a gente vê principalmente a parte de você analisar todas as informações, desde quem produziu, desde quando assinou, data, todas as informações, rasuras, tudo. A gente analisa justamente para a gente coletar o máximo de informações. Então, é de suma importância para o nosso trabalho. Tudo praticamente é importante. Então, normalmente, quando a gente sempre solicita para os clientes, né, nos enviem todas as informações que vocês têm, é porque realmente é importante para o trabalho da genealogia, né, para o historiador que vai executar esse trabalho. Sem dúvida. E eu, como historiador, particularmente, eu fico fascinado, porque muitos clientes, eles enviam, às vezes, passaporte ou documentos, outras tipologias de documento, como alistamento militar, às vezes no Brasil mesmo, ou passaporte do italiano em específico, entre outros documentos e até fotografias. E isso, sim, isso de fato é uma parte da genealogia que, para além de toda essa parte científica, também tem a questão da memória afetiva, da reconstrução da história familiar, porque aqui, a gente na Austrália, a gente, sem dúvida, a ciência é de suma importância, nós sempre estamos nos atualizando, estudando, só que, de fato, essa parte de que você está mexendo com a história da família das pessoas, isso é um grau de importância muito grande que a gente releva aqui dentro do departamento, porque a gente toma como responsabilidade como se fosse a nossa família, que a família, na minha opinião, é a principal instituição da humanidade. Então, eu acho que a gente tem que, sim, dar muita importância a fotografias, informações, esses documentos que, de fato, encantam a pesquisa. Perfeito, perfeito. E Marcelo, me conta um pouco sobre qual que é a importância da paleografia para o desenvolvimento do trabalho da genealogia. Olha, ela é uma ciência, como eu citei anteriormente, de suma importância, né? A gente tem que ter tanto o entendimento em paleografia na língua portuguesa quanto italiana. Então, inclusive, nesse quesito, depois eu posso até discorrer melhor, a gente ainda tem que ter noções do idioma italiano, das possíveis palavras, etc. Mas a gente tem aqui pessoas na Austrália, um italiano, de fato, natural da Itália, que auxilia a gente consegue também contribuir a experiência. Porém, a paleografia, ela é uma ciência de suma importância, tanto que todos os nossos historiadores aqui, né, que o nosso departamento de genealogia é composto por historiadores, e todos eles, quando a gente foi fazer processo seletivo, etc., eu sempre dei prioridade e importância e relevância, de fato, aos historiadores que tivessem experiência em arquivos públicos, já tinham lidado com documentos do século XIX, XX, seja no tratamento físico, né, do documento de para manipular eles, no caso, do suporte analógico, que é isso, para nós historiadores, principalmente, que a gente lida com fontes primárias, né, que são os documentos oficiais, os produzidos, de fato, né, a gente dá mais valor quando a gente pega o documento, faz a gente trata a parte física dele, estabilização, tudo, a identificação, botando o nome do fundo, do acervo histórico, etc. Então, quando você passa por essas experiências, isso
muito importante quando você já teve, de fato, de perto um documento e trabalhou com aquilo, tem aquela experiência profissional, lidou, teve a prática de leitura, de transcrição daquele documento, identificação da tipologia do documento, da onde veio a instituição. Então, a prática desses historiadores na hora de trabalhar com diversas tipologias de documento é de suma importância. Então, é por isso que eu sempre relevei e acho de grande importância esses historiadores terem essa experiência. Como eu mesmo, eu mencionei no início aqui da nossa explanação que eu tenho experiência no Arquivo Nacional em 3 projetos do Arquivo Nacional e, para além disso, também fiz tratamento de documentos que hoje foram digitalizados e transcritos, né, da base de dados do Arquivo Nacional, que é o CIAN, Sistema de Informações do Arquivo Nacional. Certo. Então, eu mesmo, pessoalmente, tive que lidar com muitos documentos. Nossa, desde processos judiciais, enfim, eu não preciso aqui citar uma variação de tipologias do fundo 2H especificamente, que é um fundo do Arquivo Nacional chamado Diversos, onde eu tive o trabalho de identificar, ou seja, eu tive que identificar abreviaturas, pronomes de tratamento, meses. Então, a prática e fora é muito importante. E também tem a parte que, principalmente na arquivologia, posso te dizer isso, se tem uma prática, se tem um maior conteúdo em relação à paleografia, tem normalmente, como é que se menciona? Oficinas de paleografia em diversas instituições como a FMG, a Unirio, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela tem um núcleo de paleografia muito forte, tanto que um dos grandes expoentes aqui do Brasil é o professor João Franklin. Inclusive, a minha esposa, ela é arquivista, ela é formada na Unirio, então eu já tive um contato com essa ciência. Então, assim, existem muitas técnicas que são de suma importância para você aprimorar a sua leitura, o seu entendimento da paleografia desses documentos com a língua portuguesa do século XIX e XX. Então, não é somente a experiência profissional, a gente também tem que lidar com técnicas para a gente auxiliar e aprimorar a nossa evolução. Então, como recorrentemente, todos os dias, Iago, a gente trabalha com muitos documentos, a gente de suma importância a gente ter esse conhecimento para a gente conseguir, inclusive, agilizar o entendimento da leitura desses documentos para a gente conseguir executar as pesquisas da forma mais eficiente e rápida possível. Sim, e é bem notória a diferença, né, de pessoas que são especialistas em paleografia e as pessoas que não são. Hoje, como eu trabalho no departamento dos assistentes de vendas, nós recebemos registros de livros com muita frequência. E nós temos uma dificuldade incrível de fazer a leitura. Claro que tem situações que estão mais legíveis, mais compreensíveis, a gente consegue realmente fazer a leitura, mas tem casos, que são a maioria, que são complexos. E aí a gente entra em contato com a genealogia, Marcelo, verifica isso para mim, Angélica, faz a leitura desse documento para mim, porque a gente precisa compreender e auxiliar o cliente, né? Conduzir ele a ir em busca desse processo de reconhecimento da cidadania italiana. E hoje é muito importante essa parte da história, da montagem da árvore genealógica, dos documentos, para que isso seja transformado em certidão, para posteriormente nós podermos comprovar que a pessoa é descendente e dê continuidade no serviço de reconhecimento de cidadania italiana. Com certeza. E isso me fez lembrar que teve um caso aqui na Austrália. Teve um cliente que passou uma habilitação de casamento, era do Rio Grande do Sul. Era do Rio Grande do Sul. Era do Rio Grande do Sul. E o cliente forneceu esse documento pra gente. E tinha uma parte, enfim, ele forneceu e eu acredito que ele talvez não tenha tido compreensão ou não teve atenção. E dentro da habilitação, que realmente boas partes estavam ilegíveis, estava bem complexo. A letra do tabelião era muito corrida, era muito... Eu até esqueci o termo técnico para esse tipo de letra, agora no momento. Itálico? Não, mas bem complexo. E aí a gente conseguiu entender uma informação que ele era natural da província de Rovigo, que fica na região do Vêneto, né? Certo. Que fica ali na macro-região da Itália setentrional, que embarca todas as regiões norte da Itália, tá? Desde a Emília-Romana até o outro lado, lá que é a Lombardia, Piemonte. E a gente conseguiu identificar e a gente conseguiu traçar diretrizes de pesquisa muito mais eficiente, porque a gente conseguiu
entender uma informação que o cliente ou deixou passar ou, de fato, não conseguiu compreender o que estava escrito naquele documento. Perfeito. Então, assim, todos os documentos que você sempre, quando chega no teu departamento, nesse primeiro contato, né, que é de suma importância para o cliente dar um atendimento, né, bem específico, bem profissional ali, né, e você passa o documento, a gente faz aquilo que eu falei no meio aqui da nossa conversa. A gente sempre analisa tudo, porque nada pode passar despercebido, né? Porque o nosso departamento, Iago, aqui eu sempre trouxe essa cultura, né? E aqui boa parte somos historiadores, então a gente está muito conectado a isso. O nosso trabalho aqui não é só achar documento para as pessoas, né? O processo de reconhecimento de cidadania, para mim, eu já vi algumas interpretações que, claro, eu concordo, é óbvio, que nós vendemos sonhos e, de fato, estamos vendendo. Mais do que isso, a gente vende reconstrução da história familiar, a gente está mexendo com documentos históricos que estão remontando a história da família das pessoas, da nossa origem, de boa parte das nossas origens. É uma coisa muito mais intensa do que isso. Então, o nosso departamento, a gente não... A cultura que eu trouxe é a filosofia, enfim. Aqui nós não estamos só para achar documento. Nós temos que dar valor ao nosso trabalho e valorizar principalmente a história da família das pessoas. Que bom, importante, né? É o que guia. É o que guia. Isso aí. E falando também sobre a paleografia, né, em todo esse contexto que tu já mencionou, eu gostaria que tu apresentasse também o teu departamento, né? Quantos historiadores fazem parte aqui no Brasil, na Itália, quem que auxilia, em que... todos são especialistas em paleografia, todos são historiadores. Como é que é o contexto do departamento de genealogia? Sim, então hoje nós somos um tal de 8, contando comigo, que são 3 historiadoras que executam a parte de pesquisa, né? Porque o departamento... Vamos do início, né? Vamos começar do início. O departamento de genealogia ele é dividido em 2 setores. É o setor operacional e administrativo, que lida diretamente com as instituições brasileiras e italianas, perfeito? Ou seja, faz todo o contato, a tratativa, e-mails, contatos telefônicos, produção de documentos para envio até as instituições, sejam brasileiras, através de requerimentos dos cartórios ou até algumas dioceses, enfim, igrejas que solicitam procurações, ou as instituições também na Itália, que solicitam diversos tipos de documentos para comprovar que nós estamos representando o cliente, etc. Certo. Então, essa é a parte operacional, perfeito, que é composto de historiadores somente, tá? E dentro do setor, nós temos as pessoas que são responsáveis pelas instituições brasileiras e a outra parte são as responsáveis pelas instituições italianas. Do outro lado é o setor de pesquisa genealógica, também composto de historiadores, são 3 historiadoras, que trabalham diretamente com a localização de documentos da linhagem familiar, que são, de fato, todos aqui têm experiência em arquivos públicos. Então, tem esse conhecimento. Eu também fiz treinamentos de paleografia, pesquisa genealógica. Todos os historiadores que entram, eles passam por um treinamento comigo sobre pesquisa genealógica, o que é pesquisa genealógica, diversas tipologias de documento. Então, durante bastante tempo, mais de um mês de treinamento para profissionalização desses historiadores que já têm experiência em acervos históricos pertinentes e que são tipologias que são muito importantes para a gente nos auxiliar nas pesquisas. Então, ele já tem essa experiência prévia, e aqui na Austrália a gente faz esse treinamento profissionalizante para poder operacionalizar a pesquisa e começar a executar de fato. Exatamente, da melhor forma possível. E a gente está em constante atualização, né? Porque assim, Iago, são muitas instituições, muitas tipologias de documento, a gente tem que estudar tudo, analisar tudo, entender tudo. Então a gente pesquisa e trabalha bastante constantemente. Aqui eu falo que nós somos eternos, e de fato somos eternos estudiosos. Então, aqui no Departamento de Genealogia da Austrália, a gente está sempre em constante atualização e treinamento. Então, todos ali, a gente sempre está nos auxiliando para aprimorar e cada vez mais executar pesquisa de forma muito mais eficaz e mais profissional. É o que a gente busca sempre, né? A gente não existe um conhecimento, não existe conhecimento, aqui eu sei tudo e acabou. Não. Existe conteúdos de diversos tipos de ciências, como mencionei aqui no início da explanação, que inferem o nosso trabalho. Então a gente sempre tem que se atualizando, né? Não tem jeito. É isso aí. Então, praticamente hoje uma pessoa que contrata o serviço de pesquisa da Nostrali, ela está contratando profissionais da área, né? Não está contratando uma pessoa que não tem a ver com a história ou não tem especialização em paleografia. E a Nostrali tem uma equipe formada pelo
o gestor Marcelo e demais historiadores que são capazes de localizar praticamente qualquer documento relacionado à imigração italiana, desde que esse documento exista, logicamente. Isso foi um excelente ponto que você tocou, para além de toda a dificuldade de paleografia, identificação da instituição, como eu mencionei na metade da nossa conversa, também tem essa questão da existência e não existência dos documentos. Por que é importante a gente identificar qual é a instituição produtora e a atual instituição custodiante ou de guarda do documento, por exemplo? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, registro de habilitações de casamentos de algumas circunscrições, cartórios do Rio de Janeiro, de algumas, uma delas é o cartório de São Cristóvão, que hoje é a nona circunscrição do Rio de Janeiro. Algumas habilitações dentro de um recorte temporal específico, essas habilitações se encontram no Arquivo Nacional. Então, a instituição produtora foi a nona circunscrição de São Cristóvão e a instituição de guarda custodiante é o Arquivo Nacional. Então, até nisso a gente tem que ter o trabalho. Tá, sim. Da onde vem esse documento? Perfeito. Qual o ano? Da onde veio? Agora, qual foi a trajetória desse documento até chegar ao Arquivo Nacional? Não somente a parte logística de transporte, que também pede, porque como é que a instituição produtora, quais eram essas políticas de acondicionamento, de conservação dessa documentação à época quando foi produzida e no período posterior? Como é que eles foram alocados nas prateleiras? Tinha temperatura ideal? Como é que a questão da umidade da cidade do Rio de Janeiro, daquela localidade, como é que isso infere na deteriorização do papel, né, dos livros de talões, dos registros civis, por exemplo, dessas habilitações de documentos, como elas foram condicionadas, como elas foram transportadas, como elas foram levadas para o Arquivo Nacional, elas foram tratadas, como é que é o meio de acesso a ela? É possível pesquisar presencialmente? É possível pesquisar somente à distância? Porque muitas instituições, isso a gente esbarra constantemente, somente os responsáveis, arquivistas, historiadores, normalmente os arquivistas, que podem executar pesquisa de fato no acervo, porque às vezes a condição do documento é muito frágil. Sim. De você manusear, de fato. Às vezes houve, inclusive, projetos para restauração e estabilização desses documentos, só que ainda assim o manuseio é complexo. Então, somente profissionais das instituições podem tratar diretamente. Então, isso normalmente infere, inclusive, no período de pesquisas. Sim. Ninguém solicita uma pesquisa e aí chega o profissional e menciona pra gente: não, a gente vai conseguir te dar esse resultado daqui a 4 meses. E aí isso até esbarra com umas questões que os clientes, obviamente, e é completamente entendível, isso gera um pouco de ansiedade nas pessoas, né? Porque, tem meu documento, etc. E a gente sempre tenta explicar através do embasamento em legislações, sites e-mails com o responsável do arquivo. A gente sempre tenta deixar o máximo transparente, inclusive para os clientes, para eles entenderem que existem essas problemáticas que, inclusive, eu chamo nos meus treinamentos de variáveis inevitáveis, né? Que são as questões dos prazos, as condições dos documentos, as condições de pesquisas, tanto das instituições brasileiras quanto italianas. Certo. Então a gente tem que lidar diretamente com essa burocracia, né? Que, embora seja uma burocracia, muitas vezes é necessário, dependendo da condição do acervo, né? Exato, também tem isso. E dentro dessas variáveis inevitáveis, Iago, nós temos várias questões. Nós temos os prazos estabelecidos pela instituição, que às vezes são enormes. Por exemplo, existe uma diocese na região do Vêneto, na província de Treviso, que se chama Diocese de Vitório Vêneto, né? Os prazos delas atualmente, e foi modificado com o tempo, tá? Eu posso dizer para você tranquilamente que até pelo menos outubro do ano passado, se não me engano, tá? Eles davam um período de pesquisa ou emissão de documentos de 3 a 4 meses. E assim, antes nada de ser feito. Exatamente. Tipo assim, eu tenho 3 a 4 meses. Por quê? Muitas variáveis inevitáveis, né, que entram nessa concepção tem que ser analisada. Quantos funcionários tem dentro da diocese que trabalham com isso? Qual é o quadro de funcionários? Questões conjunturais, por exemplo, com a pandemia. Infelizmente, a Itália, inclusive, foi um país muito afetado pela pandemia de Covid-19. Então, assim, muitas pessoas faleceram. O quadro de funcionários foram reduzidos. Existe o mês de Ferragosto, por exemplo, na Itália, onde é o período de verão. Na Itália, que infere e que as instituições trabalham com o quadro completamente reduzido. Muitas pessoas entram de férias.
Então, tudo isso tem que ser analisado. Às vezes, a cidade, o comune, né? A instituição responsável pela emissão de documentos históricos do registro civil na Itália, e, às vezes a cidade é muito pequena, 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. Às vezes tem um comune, Iago, me fugiu, que é na Sardenha, na ilha da Sardenha, na ilha da Sardenha, né? Na Itália, que literalmente no comune era uma pessoa que fazia todas as funções administrativas do comune. Então, é claro, a gente tem aqui no Departamento de Genealogia da Austrália, a gente tem funcionários, né, colaboradores lá na Itália que nos auxiliam a entrar em contato telefônico para discutir prazos, tentar entender. A gente tenta, de forma... tentar manter e estabelecer boas relações com os funcionários, né, porque a gente lida com muitas instituições, às vezes repetidas, como, por exemplo, a Diocese do Escritório Vêneto. Então, a gente usa todos os meios possíveis, né? Contatos telefônicos, e-mails, sempre os e-mails, como eu mencionei, né? A gente tem aqui um colaborador italiano, então nossos e-mails são a forma como eles são construídos, né? Pronome de tratamento para instituições religiosas, né? Que são um pronome de tratamento diferente para um oficial de comune ou para um oficial da prefeitura, na prefeitura italiana. Então, a gente tenta, de todas as formas, né, por causa dessas variáveis inevitáveis, a gente tenta executar o trabalho da forma mais eficiente possível, né? Assim como na paleografia, assim como na pesquisa. Sim. Então, a gente tem que fazer a forma para conseguir alcançar os objetivos do cliente da forma mais rápida possível. Perfeito. Eu não sei se foi esse caso, mas eu me lembro desse comune específico. Mas eu lembro que eu tive uma situação onde tinha um documento, nós estamos emitindo diversas, inúmeras vezes, e nunca tínhamos retorno. Isso já estava se passando 4, 5 meses, e aí nós precisamos entrar em contato com o comune vizinho, que foi eles que se direcionaram ao comune, verificaram que só tinha um funcionário, ou enfim, não lembro o porquê e qual que era exatamente essa situação, mas talvez seja o mesmo comune que tu esteja mencionando, não sei se foi esse. Sim, esse em específico que você falou de entrar em contato com outra instituição, eu não lembro especificamente, mas esse caso me fez lembrar de um muito pior, que foi num comune da província de Verona, na região do Vêneto, na Itália Setentrional, onde a gente entrou em contato literalmente com uma farmácia ao lado, e a gente tentou contato com um restaurante ao lado do restaurante. Isso é 100% verídico. Deu certo? Deu certo. Na verdade, não foi com o comune, foi com um padre. Foi ao lado da paróquia, não foi comune. Foi ao lado da paróquia. E aí, foi a padaria ou foi a farmácia? Acho que foi a padaria. Um cara da padaria que conhecia o pároco, conversou com ele, e aí a gente conseguiu contato. E aí, o nosso colaborador italiano entrou em contato lá da Itália. Entrou em contato com ele via telefone e a gente conseguiu a certidão, e era um caso onde nós estávamos perto dos 6 meses. Cara. Então, esse caso que você falou especificamente eu não lembro, mas a gente tenta literalmente, foi até bom você citar isso, porque a gente tenta literalmente tudo pra gente tentar... A gente esgota as nossas possibilidades, né? Essa De fato. Que é a realidade. De fato, é uma frase clichê que a gente tem aqui no departamento, que a gente esgota as possibilidades de resolução de cada caso. Tanto para com as pesquisas, quanto para com as instituições. Sim. A gente faz o nosso melhor, sem dúvida. Perfeito. Eu tenho algumas... Foi aberta uma caixinha de perguntas no Instagram da Nostrali, e nós temos algumas perguntas aqui. Então, a primeira é do Luca, que é de São Paulo, capital, mandou a seguinte pergunta. Quais são as problemáticas que vocês podem esbarrar na pesquisa genealógica? Boa parte nós já mencionamos, né? Mas eu gostaria que tu mencionasse pelo menos 2 das mais comuns. 2 das mais comuns com toda certeza, essa que eu acabei de mencionar. São as variáveis inevitáveis, né? Porque isso a gente esbarra constantemente. Porque, por exemplo, na Itália são mais de 8.000 comunes na Itália, né? Então, assim, cada instituição tem a sua burocracia. Cada instituição tem as suas normas internas. Cada instituição tem os seus prazos. Cada instituição tem o seu volume de funcionários. Então, assim, esse de fato, não tem como não falar, constantemente a gente lida com casos desses, principalmente na Itália, tá? Aqui no Brasil, a gente também lida principalmente com instituições religiosas. Só que, assim como na Itália, aqui no Brasil, né, as instituições religiosas são regidas pelo direito canônico.
Então, não há, inclusive, nem questões legais em que a gente possa entrar... Eles não estão sujeitos às leis civis, no caso. Exatamente, por exemplo. Então, as instituições religiosas, vocês podem modificar um pouco a minha fala anterior, as instituições religiosas são a que a gente, inclusive, reforçando aquele ponto que é muito importante, a gente sempre tenta manter a melhor relação possível com o arquivista, né, da Cúria Diocesana, ou com o pároco, a gente pega o contato pessoal, a gente trata, porque assim, eu costumo brincar, porque assim, acho que bom tratamento e educação a gente sempre tem que ser, mas é muito importante a gente ter construir relações, porque às vezes é uma localidade, uma diocese, como por exemplo a diocese de São Carlos Borromeu, no estado de São Paulo, né, que fica no município da Catedral São Carlos Borromeu, que fica no município de São Carlos, no interior do estado de São Paulo. É uma instituição que a gente constantemente tem contato com a Cúria Diocesana, a gente solicita pesquisas, edições de documentos. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que mais se infere em pesquisas de fato, existem, eu costumo brincar aqui no departamento que, Iago, existem dois tipos de pesquisa, para mim. As pesquisas, entre aspas, muito entre aspas, que são razoavelmente mais fáceis de se resolver. E a genealogia é uma ciência tão complexa nesse sentido, porque às vezes você tem pouquíssimas informações e aí a gente consegue localizar 5, 6 certidões. Tira de letras. Exato. Às vezes existe uma árvore genealógica que já está pronta, às vezes existem outras que não. Depende. Às vezes a gente localiza os documentos, cada um. Literalmente, assim, a gente pesquisa aqui, a gente pesquisa aqui, vai achando, e às vezes a gente acha diversos casos, a gente achou no mesmo dia que entrou a pesquisa. Sim. Diversos casos. E isso, óbvio que tive outros casos em que a gente demorou um tempo, porque às vezes demanda muito esforço, muito contato com instituições, análise de diversos acervos históricos disponíveis online, variações das grafias de prenome e sobrenome de estrangeiros, agora especificamente do italiano, que sempre existe um fenômeno de aportuguesamento dos prenomes de italianos e sobrenomes quando adentram o Brasil. Às vezes até espécies, entre aspas, tá? Não posso dizer que espécies de traduções, como por exemplo nomes clichês de italiano, que seria Giuseppe, e no Brasil vira José. Eles se distanciam completamente da fonética da palavra. E para além disso, existe, quando registros religiosos ou civis, às vezes o tabelião ou o vigário, né, na igreja, o padre responsável pelos documentos, né, administrativos, do registro de casamento, batismo e óbito, ele às vezes vai pela fonética da palavra. Então, às vezes, você vê Giuseppe sendo escrito com Giuseppe, G-I-O, ou eu já vi um caso com Giuseppe, J-E-C-E-P-P-E, Giuseppe. Você viu inúmeras variações. Então, o primeiro que eu poderia, de fato, que a gente esbarra direto, uma das principais problemáticas são as diferentes e diversas variações de prenomes e sobrenomes estrangeiros, aqui no caso de italianos, que quando adentram o Brasil tem uma modificação gigantesca. Então, nós temos, obviamente, grande prática e, recorrentemente, como mencionei, nós somos eternos estudiosos, a gente constantemente estamos em aprendizado, a gente sempre localiza novas grafias de prenome e sobrenome, e a gente, obviamente, registra isso num banco de dados para a gente sempre estar atento, tipo assim, o que pode ser? Como é que a gente vai pesquisar registro de entrada? E a gente utiliza essas variações para nos auxiliar nas pesquisas. Com certeza. E até falando dessas variações no teu treinamento, tem demais ali depois. Fala. Todas essas variações, tu tem uma ideia de quantas vocês já conseguiram identificar de variações de Giuseppe, que é o nome original? No meu treinamento eu apresentei, a época, eu apresento no treinamento 9. Eu atualmente tenho... Só fazendo uma observação, e dessas 9, teve um documento que tu demonstrou que 3 eram no mesmo registro, se eu não me engano. Excelentemente pontuado, mas exatamente. Esse exemplo que eu dou ele tem G-I-O, e aí depois ele joga com J,
e depois ele volta a competir, só que com o no mesmo registro, sacou? Perfeitamente pontuado, exatamente. Então, assim, é complexo, Marcelo? É. Existem fases? Sim, só que aqui no departamento a gente se profissionaliza e treina, Iago, justamente Pra tornar fácil. e para atender os casos mais difíceis. Sim. Que eu costumo brigar que são assim, são os que a gente tem que mais se debruçar. Porque os fatos, claro, a gente literalmente ama quando a gente conta os documentos fáceis, a gente fica feliz, e etc. Só que os casos complexos, eles existem, a gente não pode fechar os olhos. Tanto os medianos quanto os complexos. Sim. E a gente trabalha muito para justamente solucionar esses de forma mais rápido possível, né? Como eu já mencionei aqui diversas vezes. É porque quanto mais rápido possível, a gente é um pouco com ansiedade, entendeu? Então a gente tenta. Mas a gente trabalha aqui para isso, a gente está aqui para isso, então a gente não mede esforços, essa é a verdade. Perfeito. Então, o Marcelo acabou de explanar aí as dificuldades, as variáveis e o que pode ser de empecilho nesse meio do caminho, né? E agora eu gostaria que tu comentasse, Marcelo, mais especificamente sobre a imigração italiana, né? Em que período que ela ocorreu, né? Para onde que os italianos foram aqui no Brasil, como que eles chegavam, né? Enfim, sabe, para nós aí toda essa situação, porque para muitos, tem muita gente que vai ouvir esse podcast e não faz a menor ideia do que realmente aconteceu. Só sabe que o bisavô, o trisavô, o avó, enfim, mencionaram que os pais eram italianos e só sabe isso. E talvez através desse caminho que tu vai nos dar, possibilite a pessoa ir atrás da documentação, né? Possibilite a pessoa fazer essa conexão através dos documentos, comprovar a descendência para que futuramente seja reconhecido como cidadão italiano. Então, ou cidadã, né? A tua pergunta, obrigado pela pergunta, assim, a tua pergunta, quando o historiador ouve, a gente passa um pouco mal. Por quê? Existem muitos processos históricos que são macro, como eu vou iniciar daqui a pouco a minha fala, e outros que são micro, a micro-história, etc. Então, assim, eu vou iniciar minha fala e eu vou explicar para vocês entenderem melhor. Existe um período na historiografia que já foi debatido constantemente, na historiografia brasileira, italiana, entre outros, que é o período da grande imigração no Brasil. Tá? É um período que comporta os anos de 1870 a 1920. Tá? Especificamente relacionado à imigração italiana, tá? Dentro desse período estima-se, que é uma coisa que a gente também espalha nas pesquisas, que não necessariamente as estatísticas dos estudos levantados, né, dos historiadores, os economistas, os sociólogos, entre outras ciências, eles se esforçam muito para justamente trazer esses dados mais específicos, mais detalhistas possíveis, para a gente conseguir trabalhar e analisar aquele processo histórico da melhor forma possível. A gente trabalha com dados concretos e não com estimativas. Não. Sempre dados concretos, sempre com embasamento científico, né? Então, esse período da grande migração estima-se que aproximadamente 1,4 a 1,5 milhões de italianos adentraram no Brasil. Tá? Existiram diferentes tipos de colonização. Por exemplo, vou falar de forma bem superficial, senão aqui a gente vai ficar bastante tempo. Só uma análise, né? E, por exemplo, para o estado de São Paulo, existe um grande boom da imigração italiana no país, no Brasil, tá? Foi de 1886 a 1902, tá? Eu vou jogar aqui especificamente para o estado de São Paulo, porque o estado do Rio Grande do Sul, Curitiba, por exemplo, a imigração ela teve um outro viés, uma diferente forma, era mais de colonização mesmo, cedendo terrenos onde os imigrantes, na verdade, eles já chegavam aqui cheios de dívidas, eles literalmente tinham que pagar tudo, não somente a propriedade, materiais de construção, casa, eles tinham que pagar literalmente tudo, e foram cedidos esses pedaços de terreno, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. O estado de São Paulo, dentro desse período do boom da imigração, e eu estou focando aqui no caso do estado de São Paulo, porque foi o estado da federação que mais recebeu imigrantes no Brasil, principalmente durante esse período. Estima-se, nesse período, segundo estatísticas brasileiras, né, de estudos de instituições brasileiras, que somente nesse período, de 1886 a 1902, entraram aproximadamente 949 mil. E, segundo estatísticas italianas, é um valor mais, se não me engano, 865 mil. Aí você poderia me perguntar, Marcelo, essa discrepância de valor entre instituições brasileiras e italianas
é justamente na questão dos registros. Muitos registros podem ter sido perdidos, muitos registros podem ter sido mal feitos, justamente desses registros de entrada e saída de imigrantes italianos, tanto saídas pelo porto, os principais portos da Itália, que são Nápoles, na região da Campânia, e Gênova, na região da Ligúria, e aqui no Brasil, que um dos principais portos, principalmente relacionados a imigrantes italianos que a gente está conversando, a partir de 1870, nesse período da grande imigração, é o porto do Rio de Janeiro, e o segundo porto, ali já para finais da década de 1880, começa a virar o Porto de Santos. Porque o Porto de Santos, especificamente, ele, até meados da década de 1880, finais da década de 1880, ele passou por diversas reformas estruturais mesmo, para conseguir receber vapores de maior porte, etc., conseguir transportar um dos principais produtos do estado de São Paulo, né, que de fato é o que conseguiu sustentar financeiramente, né, economicamente, essa grande leva de imigrantes para o estado de São Paulo, que foi o café. Então havia a necessidade de um transporte de alto volume dessas sacas de café para o mercado externo. Então, ao longo, principalmente finais da década de 1880, 1890, foi se desenvolvendo, fazendo-se a construção do Porto de Santos, porque tinha que se preparar para receber esse contingente enorme de volume, né, de café. Então, a imigração italiana, ela no Brasil, se a gente pudesse resumir, só para categorizar em recortes temporais, é a grande imigração, 1870 a 1920. Principais portos, principalmente a partir de 1870, Rio de Janeiro, 1880, São Paulo. Rio de Janeiro continua com grande relevância, mas Santos assume, inclusive para exportação de café, pela década de 1880, 1890, ele assume, de fato, a nível quantitativo e qualitativo da saca de café. E também da recepção de imigrantes italianos. Então, esse seria o basicão que eu poderia dizer da imigração. De fato, para cada localidade foi de uma forma, para cada localidade foi um tipo de colonização. Então, mas de fato, as pessoas que estão nos ouvindo agora, é importante saber que esse recorte temporal são de 50 anos e entraram, inclusive reimigraram também, teve esse movimento de reimigração, que também é muito trabalhado na historiografia brasileira. Mas, de fato, é esse período que eu botaria de 1870 a 1920 e principalmente entre 1886 a 1902. Perfeito. Só fazendo uma observação, né? A Marcela falou sobre os vapores. Os vapores são os navios. Exatamente. Perfeito. São os vapores. E aqui no Rio Grande do Sul, cara, como que ocorreu a chegada deles aqui no Rio Grande do Sul? Porque provavelmente eles desembarcavam ou no Rio de Janeiro ou no Porto de Santos. E como que eles chegavam até o Rio Grande do Sul? Porque aqui, hoje também nós estamos em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, né, onde ocorreu uma boa parte da imigração italiana. E é justo nós explicarmos também, explanarmos melhor a situação de como ocorreu a colonização aqui em Caxias. Então, como que eles chegavam até aqui? Porque é a serra, então o acesso não é fácil, principalmente se a gente for considerar 100 e poucos anos atrás. Sim. Então, resumidamente, de uma forma bem simplória, o processo de ocupação e colonização dos imigrantes italianos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Como eu falei anteriormente, os imigrantes que adentraram o Brasil e se direcionaram para o Rio Grande do Sul, eles adentraram principalmente pelo Porto de Janeiro na década de 1870. A colonização no Rio Grande do Sul, ela começa a iniciar e começa de forma exponencial, principalmente a partir de meados da década de 1870, tá? Principalmente, tá? Adentraram imigrantes italianos em outros momentos, só que em menor volume. Em larga escala, com projetos de governo, projetos provinciais, com toda certeza, meados de 1870. Foi antes do boom de São Paulo. Sim, só que entrou um volume expressivo aqui para o Rio Grande do Sul, tá? Em diferentes localidades, diferentes municípios, tá? E como é que ocorria essa entrada do estrangeiro? Normalmente eles adentravam pelo Porto do Rio de Janeiro e normalmente eles desciam por embarcações de porte menor, que se chama, por exemplo, existiam diversos nomes para essas embarcações de menor volume, né? Que não são os vapores de fato, que eram navios enormes, onde traziam centenas e às vezes milhares de imigrantes de diferentes nacionalidades, agora especificamente a italiana, em um só vapor. Então, assim, essas pequenas embarcações normalmente eram
poderiam ser a vela, normalmente, ou mixado com a vapor, mas normalmente era a vela. Eles teciam do Porto do Rio de Janeiro, normalmente eles poderiam também passar pela hospedaria da Ilha das Flores, que fica atualmente no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, tá? Eles poderiam sim passar pela sua hospedaria, onde normalmente eles... O período de estadia na hospedaria da Ilha das Flores, se eu não me engano, era no máximo 8 dias. Porém, existem outras questões que são muito importantes. Por exemplo, no caso de pandemia, de uma epidemia, de alguma doença como cólera, febre amarela, as pessoas teriam que ficar em quarentena. Então, poderiam ficar mais tempo dentro dos vapores, às vezes, ou dentro da hospedaria. Aí tinha que isolar eles dentro da farmácia, porque a hospedaria normalmente ela recebia os imigrantes, alimentavam, agasalhavam, que era a expressão à época, e a partir dali poderiam saber o seu destino somente dentro da hospedaria, ou já vir com um contrato prévio, que normalmente no Rio Grande do Sul, perdão, eles poderiam já saber, mas normalmente muitos deles iam para destinos diferentes, às vezes, do que era pré-determinado nos seus contratos. Então eles desciam com pequenas embarcações, chegavam no Porto do Rio Grande, ou entre outros portos, e adentravam a Serra Gaúcha, que de fato, como você falou, de pequenas acessos, às vezes através de mula, às vezes através de rios, a navegação entre rios, enfim, era bem problemático, bem complexo, de fato. Então foi muito paulatinamente, eles foram adentrando o estado, através de mulas, para rios, pegando, colonizando diversos tipos de agricultura, como a agricultura, então, que de fato aqui a grande força da Serra Gaúcha, que aliás visitem, é maravilhoso, tá? Eu sou carioca e é maravilhoso de fato. Então, basicamente foi assim, foi diferente, foi, como eu mencionei meados da nossa conversa, a forma de colonização foi completamente diferente, porque foi cedido para eles pedaços de terra, bem financiado, e de fato os imigrantes italianos assim tiveram que trabalhar bastante para pagar seus terrenos, suas casas, etc. Então teve muita dificuldade. Muita dificuldade, com toda certeza. Certo. E agora tu comentou sobre contratos previamente estabelecidos. Como que funcionava esse recrutamento para que os italianos viessem emigrar para o Brasil? Como que funcionava essa situação? Então, a discussão de introdução de estrangeiros no Brasil, ela começa a ganhar força, poderia dizer, a partir da década de 1860. Do Brasil, né, do Império, do Segundo Reinaldo, né, do Império do Dom Pedro II. Porque a partir de 1850, que ali Eusébio de Queiroz, começa o fim do tráfico intercontinental de escravos africanos, tá? Então, a partir disso, muitos grandes proprietários de terras e fazendeiros começou a gerar preocupação de como é que a gente vai, através da expansão das atividades econômicas, algodão, o café, que estava já forte na década de 1850, principalmente no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é isso que é complexo para o historiador, porque cada coisa a gente precisa explicar para vocês não ficar perdido. Exato. O café já tinha grande força no Império, desde a década de 1830, principalmente, com os municípios de Vassouras e Valença, no estado do Rio de Janeiro, tá? Que já eram maiores produtores mundiais. Então, com a expansão, principalmente nesse momento, de 1850 e 1860, no Vale do Paraíba, que comporta municípios do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e uma pequena parte do estado de São Paulo, tá? Essa região do Vale do Paraíba é em virtude do Rio Paraíba do Sul. Ele pega lá de São João da Barra, no Atlântico, né? E vai adentrando o estado, né? Até o estado de São Paulo. Então, ali se tinha uma necessidade de como é que nós vamos repor. Aí eles começaram duas vezes a discussão dessa questão de trazer estrangeiros. Também havia discussões claramente sobre questões raciais, de branqueamento, etc. Existem registros disso na Câmara do Senado, discussões sobre essas questões, e também uma questão de substituição da mão de obra escrava africana, que de fato foi os africanos e seus descendentes tiveram suma importância na produção e nas riquezas do nosso país. Então,
O fato era, as discussões eram como substituir essa mão de obra. Então, eles começaram a fazer reprodução em cativeiro aqui no Brasil, para tentar repor essa mão de obra, só que estava começando a ficar escasso, porque havia expansão de diversas atividades econômicas, principalmente o café. Aí, em 1850, já estava começando a expandir no Vale do Paraíba Paulista, né? E até o Vale do Paraíba, principalmente ali nos municípios fluminenses, no estado do Rio de Janeiro, começou a entrar em decadência em 1880. Então, dentro desse período de 1850 a 1880, e principalmente a partir de 1860, começou-se uma discussão para a substituição da mão de obra. Certo. Por questões meramente econômicas e raciais. Meramente. E era discutido dentro de uma instituição chamada Sociedade Central de Imigração, que teve sua criação em 1883, no Rio de Janeiro, e que teve sua filial em São Paulo, etc. Era discutido abertamente que havia necessidade de trazer o elemento italiano. Ele era muito visado. A Itália, pós-unificação, né, foi 17 de março de 1861, a unificação do Reino da Itália. E dentro daquele contexto, na década de 1860, a Itália passava por diversos problemas a níveis de natalidade, fome, miséria, que eu não vou adentrar muito aqui. Então, os dois contextos, eles dialogavam completamente. As questões das necessidades econômicas, as justificativas raciais e branqueamento dos grandes políticos brasileiros. Tem uma série, só te interrompendo, tem uma série que retrata toda essa dificuldade que os italianos na época passavam. Só que eu não vou me recordar o nome da série. Sim. É agora. Não problema. E aí, foi dentro desse contexto, onde a Itália, passando por diversos tipos de impostos sobre terra, sobre trigo, diversos problemáticos sobre êxodo rural, confisco de terras. Ou seja, você pega uma Itália completamente quebrada a nível econômico, taxa de natalidade crescente, de mortalidade também crescia, mas nem tanto assim como a natalidade, ou seja, muita população, pobreza, fome. Então você dialoga com dois interesses grandes que dialogam entre si, na verdade. Sim. Então havia necessidade de substituição de mão de obra, e aí diversos grandes fazendeiros, elite política paulista, elite política rio-grandense. Então, assim, todos os políticos das províncias e a nível, a época do reinado, né, a elite política imperial, ela estava buscando soluções para isso. Então, começou-se a fazer diversos planejamentos para introduzir de forma em massa, para justamente já começar a fazer essa recomposição de mão de obra para atender as atividades econômicas que estavam em vigência no Brasil, principalmente, mas não somente, o café. E aí, principalmente, isso em larga escala dentro daquele período que eu mencionei, entre 1886 e 1920, que aí o número de contrato, e é uma coisa que até um historiador, que agora me fugiu o nome da tese de doutorado dele, ele trabalha para o estado de São Paulo, que eu vou falar especificamente, da simbiose entre poder público, a elite paulista, elite política paulista, e os fazendeiros. E eles faziam existia uma instituição chamada Sociedade Promotória de Imigração, que era uma instituição privada. E ela dialogava com a elite política paulista. Então faziam contratos particulares com incentivo da elite política paulista. Então você tinha essa simbiose de poder público e instituições privadas, contratos privados. Sim. E aí o Brasil, assim, a partir desse momento, conseguiu introduzir, de fato, muitos imigrantes italianos, a partir principalmente do meados da década de 1870 e mais fortemente a partir da década de 1880, que já estava ali no final, né, onde ia, de fato, acabar a escravidão no país. Perfeito. E tem mais umas... Agora, a partir do momento que a gente finalizou isso, e eu comentei das séries, existem duas que eu pesquisei aqui, é Legado Italiano. Sim. E a outra é Caxias, que cidade é essa? Retrata bastante das dificuldades e como que ocorreu essa imigração. Muita dificuldade. E também, agora finalizando, Marcelo, tem mais duas perguntas, né, de clientes nossos, que um é a Thaís, de Caxias do Sul, que mandou: é necessário conhecimento científico para executar pesquisas genealógicas? Bom, como eu mencionei no início da explanação, Thaís, muito obrigado pela pergunta, inclusive. Aliás, de fato, sim, é muito importante, porque, como eu mencionei aqui para vocês, às vezes, porque a gente, às vezes, é um pouco complexo a gente tentar sintetizar processos históricos que são de suma importância e que inferem
uma pesquisa genealógica. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem como é que é importante o conhecimento científico. E, a partir de 1886, existiam duas regiões no estado de São Paulo, vou trazer de novo o estado de São Paulo, tá? Na região da Mogiana, que fica ali a noroeste do estado de São Paulo, e a região paulista, tá? Essas divisões foram feitas por um sociólogo chamado Sérgio Millier, em que ele utiliza o nome das companhias de ferrovias, das companhias ferroviárias, para determinar as regiões e os municípios que compõem ela, tá? E a partir de 1886, essas duas regiões foram as que mais receberam imigrantes italianos. E especificamente, um contingente muito maior, entre 1886 e 1902, tem municípios específicos. Então, se eu não soubesse o destino daquele imigrante, por exemplo, que passou pela hospedaria de São Paulo, e eu não sei o destino dela, e eu não estou encontrando o documento de nascimento do filho do italiano, a gente não consegue encontrar informações onde ele casou-se, por exemplo, no Brasil, eu sei que se ele entrar em 1887, eu já tenho um conhecimento em que existe, por questão de probabilidade, certos municípios. Seja de maior probabilidade. A ciência em si, ela acaba facilitando o trabalho de você. Exato. Então a gente vai iniciar. E outra coisa, também tem a ver a questão de qual é a principal naturalidade do italiano que adentrou em finais da década de 1880 em São Paulo. Qual é a principal naturalidade do imigrante italiano que adentrou no Rio Grande do Sul em meados de 1870. Entraram muitos austríacos também, muito do sul da região do Vêneto, e a Lombardia. E da Toscana. Então, tudo isso, para além dessas questões que eu falo para você, das localidades, nós temos também que saber a naturalidade. Então, às vezes, quando você tem embasamento científico de questões de probabilidade, com dados científicos da naturalidade, isso também corrobora. Que, por exemplo, a hospedaria de São Paulo, eu vou dar outro dado para você entender como é que é a importância. O imigrante entrou em 1889, final da década de 1880. Eu já sei duas regiões importantes e alguns municípios. Só que são municípios, plural, o que já é uma coisa difícil, mas você tem alguma coisa, certo? Só que existe um dado que os imigrantes que adentraram a hospedaria de São Paulo entre 1886 a 1900, registrados na hospedaria de São Paulo e que você sabe o destino, somente 34%. Olha quanta coisa olha quantas variáveis você se esbarra numa pesquisa que sim pode ser complexa. Então, de fato, Thaís, é de suma importância o conhecimento científico que, de fato, ele nos auxilia não indiretamente, e sim diretamente na execução das pesquisas. Perfeito. E para finalizar, então, Marcelo, Claro. Eu faria um chamado aqui, um apelo. Né? Se você está esbarrando em alguma pesquisa porque está fazendo de uma maneira autônoma ou não contratou um profissional especializado, que no caso são historiadores, não desista, procure a Nostrale. Nós temos um departamento de genealogia capaz de localizar os documentos, caso ele exista, logicamente. Então, não desista desse procedimento, entre em contato com a Nostrale, solicite um orçamento para sua pesquisa, que nós vamos ter um departamento apto para desenvolver o trabalho para vocês. E agora eu queria que o Marcelo também fizesse um merchan aí. Bora pra lá? Pode cuidar para aquela ali. Bom, como mencionei aqui na minha explanação, inclusive agradeço por todos vocês que deram atenção para a gente, que nos ouviu aqui. É de fato sub importância, inclusive. E como o Iago explanou aqui, a gente, aqui no Departamento de Genealogia da Austrália, a gente tenta se profissionalizar, se atualizar em constante aprendizado. De fato, esbarramos em casos fáceis, esbarramos em casos difíceis. A gente se esforça bastante para fazer o nosso melhor. Nós sempre estamos nos atualizando, então, com toda certeza, vocês podem confiar e podem vir aqui com a gente, porque os nossos índices de êxito são elevadíssimos, tanto na Itália quanto no Brasil, e, de fato, se a gente não localizar o seu documento, você pode ter certeza que a gente esgotou todas as possibilidades de resolução e a gente usou todo o nosso conhecimento científico para alcançar esse objetivo. Só que, de fato, você pode vir com a Nostrale que aqui vai dar certo. E contratando a pesquisa, Marcelo, o que está incluído nesse serviço? Eu sei que tem feedbacks a cada X dias. Explica melhor essa situação. O nosso departamento, como eu mencionei para vocês no meado aqui da nossa conversa, ele é separado em dois setores. O setor de pesquisa, as historiadoras atualizam as pesquisas genealógicas a cada dia 20 dias corridos. Então, vocês sempre estão com acompanhamento de perto
das pesquisas. Então, vocês não ficam perdidos, vocês não ficam sem informações. A gente sempre está atualizando as pesquisadoras, e enquanto a pesquisa genealógica estiver em andamento e não for finalizada, a gente sempre vai estar atualizando vocês para justamente, como eu sei que é um processo que pode ser rápido ou pode ser demorado, a gente sempre está deixando você a par quais pessoas estão sendo contactadas, aonde nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, justamente para ter a transparência que a Austrália sempre prioriza. Perfeito, Marcelo. Agradeço a tua disponibilidade, ter aceitado o convite. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Até mais. Abraço. Valeu.